Olá pessoal, espero que vocês estejam ótimos, né? E vamos complementar, né, o primeiro vídeo em que nós analisamos, né, o comportamento, né, da precipitação, né, com os totais mensais, né? Então a gente viu como que esse comportamento se dá ao longo do ano, né? E nesse vídeo nós vamos tratar da análise de frequência, né, de dados de chuva. Nós vamos trabalhar com aqueles mesmos dados, né, para testar, né, a análise de frequência. Então vamos lá. Então, pessoal, aqui estão os dados, né? São os dados mensais, né, de várias estações, né, do estado do Rio de Janeiro, né? E aqui eu tenho o total anual. Eu vou fazer a análise de frequência para o total anual, né? Lembrando que ele pode ser feito para todos os meses, né? Então vamos começar selecionando, né, os dados anuais aqui. Esse último valor, né, eu vou excluir, né, que é a média. Então coloquei aqui numa nova planilha, né, o local, né, e os dados anuais, tá? Então vamos ver como que acontece, o que acontece, né, na análise de frequência. Então, pessoal, aqui eu já coloquei algumas fórmulas, né, que a gente utiliza para fazer análise de frequência, né? E a análise de frequência basicamente vai ser relacionada, né, à confecção de um histograma, né? Eu acho que é uma das melhores formas da gente representar, né, a frequência de ocorrência de eventos, né, é o histograma. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é definir, né, o número de classes, né? Que é representado por NC aqui, né? Então eu vou colocar aqui o meu NC, vai ser igual. Para eu fazer, né, calcular, né, o número de classes, eu tenho que tirar a raiz quadrada do número de observações aqui, né? Então aqui no Excel, como que eu posso fazer isso? Eu coloco igual, raiz, abro parênteses, e ele quer a raiz de um número, né? Eu quero contar esses valores aqui, então eu uso a função conte valores, né, que está aqui, ó. Eu seleciono as células, fecho os parênteses e dou Enter e tenho aqui, né, o valor, né, o número de classes, né? Então eu vou ter 9 classes aqui, né, arredondando, né, vou ter 9 classes. Então esse é o primeiro passo. Então calculamos o número de classes, né? Agora a gente pode calcular a amplitude dos dados, né? Que é representado pela letra A. Então A vai ser igual, eu vou pegar o valor máximo menos o valor mínimo, né, dessa série aqui, né? Então eu vou digitar igual máximo para eu obter o valor máximo. Menos o valor mínimo. Digito o mínimo, abro o parênteses e seleciono, né, o mesmo conjunto de dados. Fecho parênteses, né? Então aqui eu estou pegando a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, né? Então olha só, é uma diferença muito grande, né, entre os totais precipitados, né? Então aqui eu tenho a amplitude. Então agora a gente pode calcular, né, a amplitude da classe das classes, na verdade, né? Então utilizando essa formulazinha, né, AC, né, a amplitude de classes é representado pela fórmula AC. Então AC vai ser igual, eu abro parênteses, abro um outro parênteses, eu quero a amplitude, seleciono então a célula da amplitude, mais 0.1, né? Esse 0.1 aqui vai representar a precisão da leitura, né? Por exemplo, dados com uma casa decimal, né? A precisão seria 0,1
1, por exemplo, né? Então eu vou colocar 0,1 aqui, né? Só para exemplificar. Então fecho parênteses, isso aqui vai ser dividido por, abro parênteses, número de classes, menos 1, e fecho os parênteses e tenho aqui a amplitude de classe. Então dou o OK aqui. Então eu tenho que a minha amplitude de classe é de 321,08 milímetros, tá? Então vamos determinar aqui duas casas decimais, que fica melhor. Então agora eu consigo calcular os limites inferior, né, e o limite máximo da classe 1, né? Então vou começar por aqui, ó, limite inferior 1 vai ser igual a observação mínima, né? Então vou colocar aqui mínimo igual mínimo, 1 igual só, tá? Igual mínimo, e seleciono os dados que eu estou analisando, né? Igual mínimo menos a amplitude de classe dividido por 2, tá? Então essas formulazinhas aí são típicas da análise de frequência, tá? Então o limite inferior da classe, né, 1 é esse daqui, 566,86 milímetros, beleza? Então agora a gente vai achar o limite superior, né, da classe, ou limite máximo, né, da classe 1, que vai ser igual, né, ao limite inferior. Então vou selecionar o limite inferior mais a amplitude de classe, que é essa daqui, 321. Então esse aqui é o limite superior da classe 1. Como eu tenho 9 classes, né, eu já vou expandir aqui, né, a minha análise, né? E o limite inferior da classe sempre vai ser igual, né, igual o limite dessa classe aqui, né, o limite superior dessa classe, mais a minha precisão, né? Eu vou colocar 0,1 aqui. Então esse aqui sempre vai ser o limite inferior. Já o limite superior sempre vai ser igual o limite inferior da classe, né, inferior, mais a amplitude de classe. Então eu coloco a amplitude de classe, venho aqui no F4 e travo ela aqui para ela descer direitinho. Então aqui eu tenho, né, as minhas classes, tá? Tenho aqui o limite inferior, representado por LI, e o limite máximo das classes, representado por LM, né? Então vou deixar mais bonitinho aqui, ó. Pronto. Então agora, pessoal, o que eu tenho que fazer é contar, né, quantas observações eu tenho entre os limites inferior e máximo da classe 1, né? Ou seja, quantos elementos aqui, ó, quantas observações eu tenho aqui no estado do Rio de Janeiro de chuvas entre 566 e 887 milímetros, né? Então isso aí seriam as observações ou a frequência observada. Então a frequência vai ser, né, o primeiro passo aqui que eu vou contar, né, com o auxílio dessa planilha aqui. Então, pessoal, para ajudar, né, nessa contagem aqui, eu vou fazer uma coisa aqui antes, ó, vou copiar, né, esses dados aqui da precipitação anual e vou colar aqui na coluna aqui e vou pedir para o Excel ordenar do menor para o maior, só para a gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo com os dados, tá? Então, olha só, o limite superior da classe é 887,95, né? 887, então eu teria aqui 3 observações
na primeira classe, né? São valores de chuva anuais inferiores, né, a 887, tá? Então, eu vou pedir para o Excel contar isso daqui, né? Então, eu coloco igual, peço ao Excel que conte se seleciono o intervalo de dados,